esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente do Coffee, né? Ao invés de dicas bem técnicas, né, hands-on total, vai ser uma conversa sobre pessoas, né? Porque, especialmente no mês de outubro, onde a gente comemora, entre outras datas, o Dia do Profissional de TI, né, o dia da pessoa de TI, né, que muitas vezes está só atrás de tudo que a gente vê pronto, a gente precisa falar deles, né? A gente precisa falar de nós também. Então, nada melhor do que a gente chamar a Daisy, né, que é expert no assunto, e nada melhor ainda para ela mesma se apresentar. Não é mesmo, Daisy? Seja muito bem-vinda ao Coffee. Obrigada, pessoal. Celebro muito a oportunidade aqui desse encontro, desse bate-papo, tá trazendo um pouquinho aqui da minha jornada, da minha vivência. Então, eu sou a Deise Oliveira, eu tenho 39 anos, sou casada, sou curitibana, já resido aqui há alguns bons anos no Rio Grande do Sul, sou mãe de um arteiro de 4 anos de idade, que alguns aqui o colega já conhece, de vez em quando ele aparece aqui nas nossas dailies. Participante fluente das nossas dailies. Sim. E eu já atuo com tecnologia há quase 2 décadas, então eu sou lá daquele tempo dos cartões perfurados, máquina de datilografia, e acompanhei toda essa transformação ali de linha de escada. Eu comecei a minha jornada fazendo um curso técnico em 1997, entrego um pouco aí os meus dias de luta, um pouco a idade. E aí, de lá para cá, eu sempre trabalhei no campo da tecnologia. E aí fui evoluindo, trabalhei com a parte de suporte, trabalhei com a parte de analista de testes. Muito dos nomes que nós temos hoje, dos papéis que existem hoje dentro da tecnologia da informação, não se existia no passado. Então, era bem aquela questão do programador mesmo, do analista de requisitos, e nem teste tinha, né, quando eu entrei. Depois que essa jornada foi se construindo e esses papéis foram se alicerçando, então toda a minha carreira ela foi pautada. Depois eu comecei a dar um norte para a parte de desenvolvimento de projetos, né, concepção de projetos. E mais ou menos em 2013, assim, eu tive um despertar para agilidade. E aí, junto desse contexto de agilidade, em 2014, eu era docente no Senac, trabalhei em 2 projetos aqui do Rio Grande do Sul, o Senac no Madre Pelletier, no presídio feminino. Então, eu dava aula dentro da carceragem feminina, né, ensinando técnicas de atendimento, para que a carceragem feminina conseguisse vender os seus produtos, e também trabalhei num projeto que era o Senac mesmo dos cursos técnicos. Então, eu dava aula ali nos cursos técnicos, normalmente para menores infratores, né, adolescentes em situações de vulnerabilidade, e foi ali que eu conheci, né, um dos meus propósitos de vida, que é a comunicação não violenta. E aí, de lá para cá, eu acabei fazendo várias imersões, me aprofundando e ficando um pouquinho conformada como eu conseguiria melhorar as relações dentro da tecnologia. Certo. Sim. Bom, eu sou quase que uma testemunha, né? A gente já se conhece aí uns 6 Sim, meses, mais ou menos. Exato. Hoje a está gente não fazendo se 6 conhece meses. pessoalmente ainda, né? Devido à Verdade. pandemia, mas já passamos aí por uns bons perrengues e eu fico pensando, nossa, mas como é que a Daisy consegue não se estressar desse jeito? Como é que ela consegue manter a calma e medir as palavras? Porque eu já teria estourado, às vezes eu me seguro, fecho a câmera, não fecho o microfone, faço esse tipo de coisa. E eu vejo que nesse nosso mercado muito tenso, de muita cobrança, né? Principalmente nós que estamos hoje vivendo atualmente o mercado financeiro e passando por uma Perfeito. é complicado. Então eu queria que falasse como é que o pessoal deve, né, respirar e falar quando deve isso. Quantas vezes deve respirar? Exato. Que bom, Vico, que bom a tua pergunta. E aí eu vou voltar um pouquinho lá para o início, né? De onde é que surgiu a comunicação não violenta? Quem criou a comunicação não violenta? Então, o criador dessa abordagem foi o Marshall Rosenberg. Ele é um PhD, né, do campo da psicologia, e é quase conhecido, né, como um data science, né, do campo do desenvolvimento humano. Só que antes disso, antes do Marshall, já existiam vários movimentos, vários manifestos de paz e algumas referências de pessoas que, mesmo exposta a situações de violência, as situações de todos os tipos de agressão, física e verbal, elas se mantinham no seu estado compassivo. E aí eu vou convidar vocês para acompanhar aqui comigo. Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui do livro, um prefácio bem rápido, e o texto começa assim, ó.
É bem rápido. Crescer como uma pessoa de cor na África do Sul, do apartheid, na década de 1940, não era nada agradável. Principalmente se você era brutalmente lembrado da cor da sua pele a cada momento do dia. Depois de ser espancado aos 10 anos por jovens brancos que o consideravam negro demais. E em seguida por jovens negros que o consideravam branco demais. Era uma experiência humilhante que poderia levar qualquer um a uma vingança violenta. Então, esse aqui é o início do livro do Marshall, e trazendo um pouquinho do contexto dele, o Marshall, ele trouxe nessa biografia um pouco da violência racial, mas ele sofreu a violência por ser judeu. Então, ele foi muito, né, discriminado e foi exposto a muitas situações de violência por ser judeu. E aí, como ele estava, além de ser judeu, ele estava exposto nesse cenário de conflito racial, os pais dele ficaram com medo que ele reproduzisse essa violência. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o Marshall e mandaram ele ficar um tempo na casa dos avós dele, do avô dele, que era o Mahatma Gandhi, né, o Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi. E aí, nesse tempo, ele desenhou uma árvore e pediu que todo dia o Marshall colocasse ali qual é a violência que ele estava sendo exposto. Se era uma violência física ou se era uma violência emocional e verbal. E aí vai muito no campo da pergunta do Vico, que muitas vezes quando nós falamos de violência, as pessoas tendem a associar uma violência de agressão, né? Aquela violência do contato físico. Só que muitas vezes, pela nossa cultura, e aí nós somos criados numa sociedade, desde os primórdios do tempo, de uma cultura binária, de uma cultura do poder, de uma cultura da recompensa, de uma cultura dos rótulos, por exemplo, a Noelle é boa, o Vico é mau, a Noelle é delicada e o Vico é da área de TI. Então, esses rótulos a sociedade ela foi nos colocando, e aí o que acontece? Isso se reproduziu em todos os nossos ambientes, mas principalmente ficou muito vivo no ambiente corporativo, porque nós estamos expostos aqui a prazos, principalmente quem trabalha, né, no campo nosso, que é a tecnologia, a datas, a gente está o tempo todo, né, sendo desafiado em relação ao tempo, porque nós precisamos entregar, mas a que ponto a gente faz com que essas relações se mantenham no estado compassivo, que é a proposta que o Marshall Rosenberg nos convida. Então, trazendo algumas disrupções, a comunicação não violenta não é ser bonzinho. Então, essa é a primeira disrupção. Não, mas que vibe é essa que a Daisy vai, né? Que onda é essa? Eu já vi a Daisy brava também. Eu já vi a Daisy brava também. Exatamente. E o Vico já presenciou, e eu vou trazer um outro ponto, que é um livro da Brené Brown, da coragem de ser imperfeito. Porque para a gente poder usar os princípios da comunicação não violenta, ela se alicerça em 2 pilares, que é a honestidade, se expressar com honestidade e receber com empatia. Então, o que significa se expressar com honestidade? É trazer a minha autenticidade. É quando eu gero uma congruência do que eu estou pensando com o que eu estou sentindo. E quantas vezes no campo do corporativo do trabalho eu digo não e eu queria dizer sim, ou o inverso. Ou alguém está dizendo não, exato, não, tu vai conseguir entregar, né? E aí tu diz, vou, mas tu sabe que o risco de não conseguir é muito alto. Ou até o risco ou o preço, né? Exatamente. Né? Seja horas de vida, seja horas de vida, vamos dizer, sempre tem que ser com, né? Perfeito, não? E é esse lugar que a CNV ela quer cuidar. É que tipo de energia eu estou canalizando nas minhas relações. E aí a gente se volta lá para o princípio que são necessidades universais, né? Então, dentro do princípio da CNV, o que são as necessidades universais? O Vinícius, a Noelle, a Daisy têm necessidade de quê? De segurança, de lazer, de cuidado, de amor, de proteção, de pertencimento. Mas agora a forma, por exemplo, que eu vou escolher para atender essas necessidades, elas podem ser diferentes. E aí vamos fazer uma dinâmica aqui rápida. Noelle, me diz um hobby teu que tu curte muito? Pintura. Pintura. Vico, um hobby teu que tu curte muito? Vamos pensar. Pode ser assistir seriados.
Pode ser. Pode ser, assistir serial. E a Daisy curte uma vibe ali de muito forte de aprendiz de violão, né? Eu ganhei um violão faz uns 2 anos e, e curto muito essa vibezinha de pegar ali o violão, só sair 2 acordes, mas tá indo. Então, Tá ótimo, são teus. tá ótimo. Vão indo ali, eu curto essa vibezinha. Então, se vocês perceberem, nós temos a mesma necessidade. Qual é a nossa necessidade? Lazer. A necessidade é ela mesma. Agora, a forma que eu escolho atender essa necessidade, ela vai para o campo do quê? Da minha verdade, da minha autenticidade, da minha vivência, da minha jornada. A Noelle curte uma pintura, o Vico, para sua necessidade de lazer, ele curte assistir um vídeo, e a Daisy curte, né, aprender um violão. E é nesse lugar do campo das necessidades que o Marshall trabalha muito. Se todas as pessoas têm a mesma necessidade, o que faz com que umas se mantenham no seu estado compassivo e outras não, né? E aí eu vou apresentar para vocês aqui 2 personagens que o que eles representam dentro da comunicação não violência, as consciências. Então a girafa dentro da comunicação não violenta, ela é o símbolo mundial. Por quê? Porque essas orelhas grandes aqui dela, ela vai para o campo da presença e da escutativa, ou seja, uma escuta que te oferece uma presença sem julgamento, sem um rótulo. Esse pescoço dela aqui, ó, amplia a visão dela e ela então tem que observar mais e desconstrói o julgamento. O coração da girafa é o maior coração do reino animal. Então, é aqui que ele representa esse estado compassivo, né? Por isso que diz que a girafa é a linguagem do coração e ela traz o que está vivo em nós, né? No caso aqui, a minha, ela tem um V que representa a inicial do nome do meu filho, né? É o que mais está vivo em mim aqui, é Valentim. E eu os cascos... Eu fiquei pensando, o que deveria ser esse V? Eu achei que era Vico. Eu achei que era Vico. Ah, óbvio, né? Veio personalizada Vico. essa. Mas foi direto para... Bem personalizada. Não, essa aqui é o V do Valentim, né? A cor, porque nós somos colorados aqui em casa, né? Então, foi escolhida a dedo. E os cascos dela aqui representam a autenticidade. É quando eu consigo me empoderar e não importa o contexto, eu consigo trazer a minha fala. Só que eu vou cuidar a maneira que eu vou trazer essa minha fala, porque eu vou cuidar das relações, né? Então, a girafa, ela representa a nossa linguagem compassiva. E aí nós temos um outro personagem que é o chacal. E o chacal, ele representa a linguagem alienante. Aquela linguagem que eu corto a pessoa, eu não deixo a pessoa falar. Aquela linguagem que eu trago o rótulo. Não, peraí um pouquinho. O Vinícius se acha o arquiteto, mas... qualquer cursinho, posso fazer um curso também, então vou me dizer que eu sou arquiteto também. Aquela linguagem, sabe, do julgamento mesmo, daquela crítica destrutiva. E no reino da natureza, o chacal, ele faz um som estridente, né? Então, ele representa o quê? A comunicação alienante. Ou seja, aquela comunicação que eu estou afastada do meu estado de consciência. Só que dentro da CNV, esses 2 personagens se complementam, porque todos nós somos chacal e girafa. Não existe dentro da comunicação não violenta sentimentos negativos, por exemplo, a nossa cultura, nós somos educados que nós não podemos sentir a raiva, não podemos sentir inveja, é feio sentir inveja, né? Tem que entender que aquela pessoa trabalhou, mas a verdade, o sentimento dentro da comunicação não violenta, a gente faz uma analogia igual ao painel do carro, ele quer cuidar de alguma coisa, né? Então, quando o painel do carro está ali com o freio de mão ligado, ele sinaliza, opa, tem que baixar o freio de mão, né? Se o nível de óleo está baixo, acende a luzinha. Então, a comunicação não violenta, ela nos diz que os sentimentos são necessidades, alguma coisa que a gente precisa cuidar. Então, se eu chego aqui para vocês e digo, poxa, eu estou muito triste. Ou pior ainda, aqueles não ditos, né? Não, pessoal, estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Obrigada, Vico. Obrigada, Noelle, pela oportunidade aí desse encontro. Estou muito contente. Eu represento que eu estou com essa energia de felicidade, eu estou gerando uma incongruência, né? Então, o sentimento, ele quer cuidar de alguma coisa. Então, quando eu digo assim, poxa, fiquei de cara com aquele colega, eu estou com raiva, mas o que de fato estava por trás daquilo ali? Qual era a necessidade que vocês queriam cuidar? E quando a gente vai para o campo do trabalho, enxergando o humano, enxergando que existem necessidades universais que a Noelle tem, que o Vico tem, que a Daisy tem, a gente desconstrói essa cultura binária do certo e do errado, ou aquela cultura do poder, que a última palavra tem que ser a minha. E o que a gente vai? A gente vai para um lugar de buscar uma estratégia que atenda o coletivo.
Por isso que a comunicação não violenta, ela fala muito, né, do cuidado para a humanidade compartilhada. A gente vive muito uma energia de gratidão, né? E o que é essa energia de gratidão? Por exemplo, vou fazer uma outra provocação para vocês dois, vocês se lembrarem de alguma coisa que vocês doaram de coração, que vocês fizeram de coração e que gerou uma energia de gratidão em vocês, sem recompensa, sem pensar nada em troca. Podem pensar, não preciso nem externalizar se vocês não se sentirem confortáveis, tá? Não, por mim Acho tá que é tudo certo. tranquilo. Quer ir primeiro? Pode. Pode ser. A minha até foi muito recente, né? Eu fiz uma ação agora no inverno, onde Perfeito, doamos aí verdade. 200 quase 300 cobertores para os necessitados, para inúmeras instituições, e isso foi bem bacana, porque no final eu não sei para quem foi, eu vi para algumas pessoas que foi, entreguei, e esse sentimento realmente vem com a gente, né? Ficou ressoando, né? Exato. Ficou vivo. Perfeito, Vico. A minha também é bem parecida, daí foi agora no Dia das Crianças. O bom é que eu sou rodeada de pessoas que também me apoiam com isso, né? Então, se a gente tem uma ideia, alguém vai lá e apoia. Eu acho que isso é o que mais enche ainda o coração. Sim. Houve a minha assistente pelo centro de Porto Alegre com, acho que uns 5 sacos de lixo de brinquedos, cheios de brinquedos. Mas também um pouco pela minha incompetência de não conseguir estacionar na frente do negócio. Nós tivemos que andar metade da voluntários com brinquedos para fazer a doação, e foi o único dia que deu um calor desgraçado. Mas mesmo assim, tu vê que, ok, existia até o poder da doação. Não fui eu que comprei, né? Eu fiz em nome de uma empresa, mas mesmo assim ela não chegaria até eles, né? Ainda mais no momento que a gente tá, né? A gente não consegue simplesmente ir lá e doar. Então foi bem gratificante esse momento de tipo, ser o elo só, né? Eu não fui nem a provedora, mas o elo entre o poder e acontecer. Fez parte. Eu suei. Ai, muito lindo essas contribuições de vocês e fica muito vivo, né? O quanto que nós nos beneficiamos dessa energia de contribuir. Essa energia que nós chamamos de genuína, né, de autêntica. E aí eu faço uma reflexão, por que não levar essa energia para dentro do corporativo? Para dentro dos times, porque muitas vezes o que nós criamos dentro dessa estrutura corporativa, por um legado dos princípios da administração, por um legado dos modelos de gestão de pessoas, a gente falava lá no modelo 1.0, né, que as pessoas eram um modelo hierarquizado, né, tinha alguém lá em cima e alguém aqui embaixo que estava recebendo, né, alguém lá em cima delegava. Depois a gente foi evoluindo um pouco para o modelo 2.0, e aí já começaram a enxergar o ser humano um pouco diferente, ele ainda era ele era uma peça de engrenagem, mas ele já tinha um pouco de voz. E aí qual é a realidade que nós sonhamos hoje? É o Manager 3.0, que é tanto divulgado, né? Que é tanto trabalhado ali pelo John Rabelo, e aí junto se somou com quem? Com o Josué Knivieski, do Moderno Agile. E aí ele traz muito o quê? A segurança psicológica. E daí, então, quando eu comecei a fazer esses cruzamentos, poxa, né? Nós temos o Moderno Agile, nós temos o Manager 3.0 e nós temos a comunicação não violenta aqui, né? Como fazer isso se movimentar, né? Como humanizar o ambiente do trabalho sem parecer mimimi, e aí levando justamente essa energia contributiva, olha, eu vou ajudar o meu par, eu vou ajudar o meu colega, eu vou ajudar o ecossistema, desconstruindo esse julgamento, desconstruindo esse rótulo, e aí com nessa força, assim, né, nesse inconformismo, que eu acabei criando o primeiro workshop de CNV ágil. Eu criei um Canvas ágil. Eu peguei os 4 componentes da comunicação não violenta, que ela se baseia em observação, e eu fui diluindo aqui na nossa fala, sentimentos, necessidades e pedidos, né? O que são os pedidos? Por exemplo, se eu chego aqui e digo para a Noelle, ai, Noelle, tô com a minha garganta seca. Vico, tá muito quente. Tô com a minha garganta seca, o que eu estou precisando? O que vocês podem subentender? A água. E muitas vezes no corporativo eu faço a mesma coisa. Eu não digo do que eu preciso de forma clara, de forma objetiva. E aí muitas vezes eu acabo confundindo um pedido com uma exigência, com uma delegação, né? É diferente eu chegar e dizer aqui, eu chegar e dizer pro Vico, que é meu colega do time,
Viu que tu tem que desenhar ali aquele desenho da arquitetura que tá dando ruim, estão me cobrando, papapá. Isso, na verdade, é uma exigência. Outra coisa é eu chegar e dizer para o Vinícius, Vinícius, nós temos aqui essa necessidade, né, de termos o desenho da arquitetura. Eu quero checar com você como é que está a tua disponibilidade. Eu quero checar com você como é que nós conseguimos juntos fazermos um plano de ação para desenhar. Tu precisas de ajuda? Então, na CNV, a gente parte do princípio da observação, do checar, de parafrasear. E aí a gente desconstrói muito a questão da simpatia, que é muito utilizada no nosso contexto pessoal, mas também no contexto corporativo. O que é a simpatia? Vamos pegar, por exemplo, o Vico chegou aqui e me disse, poxa, né, tá difícil, daí está ruim, tá tendo muita demanda. Eu digo, tu não viu nada, Vinícius, o que é ter que ter essa rotina e ter que cuidar de um filho pequeno. Ou a Noelle diz a mesma coisa que para mim, poxa, né, o cachorro ali tá latindo, te contenta que o cachorro vai no banheiro sozinho e eu que tenho que levar o filho. Isso é simpatia. Tu tenta competir pela dor, tu tenta competir pela sobrecarga, tu tenta competir de uma forma tentando acolher a pessoa, mas aí o que tu faz? Tu desconstrói as bases da empatia. Porque a primeira base da empatia é a escuta com presença. Esse é o primeiro. Eu não consigo fazer uma construção de vínculo se eu não tenho essa escuta com presença. E isso, trazer aqui uma outra referência para vocês, eu aqui os meus livrinhos, está muito vivo no livro do Cláudio Tebas e Christian Duck, O Palhaço e o Psicanalista. Esse cara aqui, ele é fantástico, sabe? Ele é um psicólogo e o que ele faz? Ele faz uma brincadeira no estado de São Paulo, ele e o sobrinho dele, ele vai no carro, ele é o criador do Fala Que Eu Não Te Escuto. Então ele chega num shopping assim, ele, não sei se vocês já viram, é muito bacana os vídeos dele, né? Tipo, o quanto que a gente tá nesse piloto automático, nessa cultura realmente de cumprir o protocolo. O que é cumprir o protocolo? Eu chego e pergunto, oi Vico, tudo bem? Tudo bem. Oi Noelle, tudo bem? Tudo bem. Mas o que significa o tudo bem? Onde é que está o teu pensamento agora? Como é que está a tua... Exato. Respondem. Exato. É um protocolo, né? Como é que tá as tuas sensações físicas? Tem alguma coisa que está viva em ti? Porque muitas vezes, dentro da comunicação não violenta, o que as pessoas fazem são gatilhos para as nossas ações. Mas a atitude, a escolha, como eu escolho agir, ela é exclusivamente de responsabilidade minha. Por isso que a gente fala muito no campo de cooperação, no campo de interdependência, que as coisas se conectam, se relacionam, só que nós temos dificuldade de assumirmos as nossas responsabilidades por meio dos sentimentos, porque nós não fomos criados para um letramento emocional. E o Vinícius, que se identifica, né, como pessoa, como homem, pode dizer melhor do que isso, né? Porque quando um homem é criança, é muito aquela coisa, homem não chora. É muito aquela coisa de ter que ir para o lado das exatas, né? E tu não tem esse espaço para externalizar o teu sentimento, porque isso é considerado, que na nossa sociedade, uma fraqueza. É considerado, tipo, símbolo de homem fraco, né? Homem que não tem poder, e fica muito vivo na pesquisa da Brené Brown, no próprio Ali, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela pergunta, né, para um homem, né, tipo, o que era melhor, tipo, morrer ou perder o emprego? Ele considera que para a família seria morrer. Então, tu consegue ver o nível da vergonha de ter que se assumir, né? Então, me encantou muito que a CNV, dentro desse mundo de agilista que a gente vive, e de TI, que ela se reveste de simplicidade. Ela se reveste realmente de uma rede, assim, de uma contribuição que quer cuidar das relações, quer cuidar dos campos das relações, porque quando a gente fala de CNV, ela é uma só. O que tu pode fazer, por exemplo, Daisy, eu gosto de explorar a CNV no campo do corporativo, porque eu gosto de criar dinâmica, eu gosto de criar materiais, eu gosto de experimentar isso muito no corporativo, claro que também uso em vários contextos, sociais, principalmente familiar. Faço muito também parte de redes de apoio de pais, né, com crianças com laudo por conta do Valentim, está em processo de investigativo de síndrome de Asperger. Então, isso também, de 2 anos e meio para cá, passou a ser um universo que eu não conhecia, passou a ser uma realidade que eu também não tinha conhecimento, o quanto que a sociedade também, ela exclui. Exato.
quanto e os próprios profissionais também, né? Então, eu comecei a enxergar de uma outra forma e comecei também a levar um pouco de diversidade, um pouco... Aquele profissional que muitas vezes ele tem um comportamento diferente, ele precisa ser acolhido. E o que muitas vezes a gente faz, a gente quer enquadrar ele na nossa caixinha. Ah, não, aquele fulano lá não fala nada, é nerd, não se comunica. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente expurga. O problema é dele, né? O problema é dele. Exato. Exatamente. Então, ainda mais, eu vejo, às vezes, na TI, com turnover, às vezes, onde a pessoa é trocada. Tu falaste da engrenagem do 2.0, mas às vezes ainda é assim, né? Ela é trocada, assim. Então, eu tenho uma vaga de front, saiu um, entra outro, mas calma, a pessoa nem iniciou, não tem nenhuma semana de empresa, já se exige dela que conheça tudo, mas o fulano fazia assim, né? Mas é outra pessoa, né? Não é um fulano, ele tinha um nome e ele tinha todo, né? E uma vivência, uma jornada. Exato. Não somos peças de relógio, né? Exato, ficou muito viva assim essa tua fala, que é justamente como nós estamos acolhendo e enxergando a diversidade, porque hoje a gente escuta muito, né? Duas palavras assim que estão assim pulverizadas: diversidade e empatia. E aí quando eu pergunto para algumas pessoas, olha, o que é a empatia para você? De onde é que vem essa palavra, né? Se a gente for pegar pela etimologia, a empatia vem do grego e significa emparreia, sentir dentro. É sentir no interior. E aí a gente escuta muito isso, se colocar no lugar do outro. Mas, na verdade, a empatia é se disponibilizar de presença para o outro. Porque muitas vezes tu pode acolher no silêncio, muitas vezes tu pode acolher no olhar, muitas vezes tu pode acolher realmente parafraseando, se daqui a pouco a Noelle chega, olha... Nós tínhamos nossa live, deu tudo errado, eu tô cansada. E aí eu... e não consegui entrar. E aí eu chego para Noelle e pergunto, Noelle, eu escuto você dizer que tá cansada, que você tinha se organizado, mas que nesse momento tu tinha luta por não ter acontecido como tu planejou. Tu queres falar sobre isso? Como é que é isso para você? É isso que é empatia. Não eu ficar dizendo, poxa, não capaz, velho, tu faz tanta live, ninguém vai nem perceber se tu fizer errado ou não, toca a ficha. A gente escuta muito, muito essa fala, né? E por que é importante? Desculpe mesmo, botar nessa parte, mas eu achei incrível, porque aconteceu exatamente isso, né? Nós tivemos que desmarcar. E a maneira que tu respondeu ali pra mim foi incrível, incrível. Sabe quando tu lê duas vezes? Foram 2 linhas de WhatsApp, né? E não precisa, às vezes, eu acho ser tão grandioso, às vezes, 2 linhas de WhatsApp e eu fiquei relendo ali, porque eu achei, nossa, e é verdadeiro. Ela em 2 linhas me mostrou que sim, ela entendia, né? Mas ela tinha também, vamos dizer, toda a tua vida, a agenda, né? Exato. Isso é incrível, porque eu me vi muito ali falando sim direto. E isso foi incrível. Nossa, tu foi empática com a nossa situação, mas tu também te posicionou. Às vezes fica meio forte a gente falar posicionou, mas é verdade, né? Ou seja, eu trouxe a minha autenticidade, mas eu quis cuidar desse lugar, eu quis cuidar desse convite, eu quis cuidar desse momento que era valoroso. E o que muitas vezes acontece, a gente não traz a nossa autenticidade, e é aí que existem os conflitos que não evoluem para uma abordagem que cuida de todos os envolvidos. Porque o conflito dentro da comunicação não violenta, ele é muito bem-vindo. É dele que nasceu, né? Deixa eu fazer uma provocação, então, desse pra ti. Tá. Em que ponto a gente tem que dar um basta na comunicação violenta e subir o nível? E pegar e chutar a girafa. Eu não digo chutar a girafa, é porque... E chamar o coiote. O coiote. Eu sempre tive uma filosofia, eu li o livro, tá? Eu não consigo colocar em prática exatamente tudo, porque eu não tenho esse dom de... Não tá em mim! Mas assim, o que acontece, tá? Eu sempre tive uma personalidade onde eu tô trabalhando contigo, eu te vejo 10 horas, 12 horas por dia. Se eu não puder falar umas verdades pra ti, se eu não puder ser totalmente transparente contigo, eu vou poder fazer isso com quem? Entendeu? Porque hoje eu participo... O meu time hoje
mais do que nunca. Tem uma empresa. 70% do meu dia é trabalho. Eu acordo 5 horas da manhã, a gente tá falando no WhatsApp, né, Noelle? 5 horas, 5 e meia da manhã, a gente tá falando no WhatsApp. Então, se a gente não puder falar umas verdades... Estranho quando não acontece. Exato. Acho até estranho quando não são... Se não puder falar umas verdades entre nós. Cara, não é assim, acabou, onde que essa linha acaba? Sabe? Onde é que... Vini, Vico, que pergunta maravilhosa. E aí eu vou fazer também algumas provocações. Eu vou te responder e vou devolver. A comunicação não violenta, tu pode sim ser você, só que ela vai te exigir o quê, Vico? O tempo todo consciência. Será que essa fala, ela atende a minha necessidade? Porque eu tô com pressa, porque eu preciso dessa resposta, porque indo para o campo técnico, eu preciso desse JBoss, desse pipeline, não sei mais lá o quê. Ou ela atende a necessidade de todos? Eu estou cuidando de quem está envolvido nessa minha comunicação, porque muitas vezes a gente tem uma tendência muito forte, Vico, é cuidar da nossa necessidade em primeiro lugar. E aí eu acabo me esquecendo e fragilizando. E não tem problema quando tu diz, olha, falar a verdade. E até o pessoal diz, eu não tenho minhas palavras. O que mais me chamam, né, para fazer com mentorias, eu quero fazer um pitch ali, por exemplo, um pitch para quem startup. Mas eu quero falar o que vem na minha cabeça. Tipo, eu não quero ficar nhenhenhê. Eu quero falar sendo eu. Não, ok. Só que tu tá disposto a ressignificar a tua consciência, o teu pensamento, para fazer um exercício de cuidar. Então, daqui a pouco, essa mesma forma que o Vico sempre traz, olha, eu não concordo com isso, eu discordo, e é tudo certo, isso é do jogo. Mas daqui a pouco, será que eu consigo sustentar um pouco maior esse argumento, cuidando dessas relações? Olha, vou trazer aqui, olha, Vico, eu não concordo, daqui a pouco a gente demorar um pouco mais nesse desenho, porque isso pode favorecer... o onboard, pode potencializar a disseminação do conhecimento, a abundância do aprendizado. Será que a gente conseguiria revisitar um plano de ação que conseguisse cuidar dessa tua agenda extensa e a gente tentar encaixar um pouquinho esse plano de ação desse desenho? Será que a gente conseguiria chegar daqui a pouco começar a fazer 15 minutos dele por dia? Então, assim, eu vou sempre diminuindo porque existe uma questão muito forte que é a resistência da minha opinião. E aí a CNV, Vico, ela desconstrói opinião, pensamento e julgamento. Ela só vai para o campo da observação, né? Então, mas existe uma estratégia que, por exemplo, é silenciar. Tem situações que, por exemplo, a pessoa tem que ter a intenção de contribuir, tá? Então, não vai existir empatia, não vai existir comunicação não violenta se a Noelle chegar aqui e dizer, não, para com esse papinho, para com essa vozinha que nem eu já escutei. Então, assim... Eu já escutei, assim, em situações de evento mesmo. As pessoas assim, não, para com essa vozinha. Não, para com essa vozinha. Não, então eu digo assim, olha, não tem. Não existe o quê? Não existe possibilidade de construção de vínculo. E não existe empatia antes de construção de vínculo. E se não existe construção de vínculo, não existe comunicação não violenta e não existe comunicação. E aí a gente pode voltar um pouquinho lá para a filosofia de Aristóteles, foi um dos idealizadores de comunicação, e ele traz uma teoria, não sei se vocês já ouviram, que é ethos, logos e patos. Sim. A teoria do exatamente, até agora, me chamou muito a atenção, que eu fiz a formação do KNP1, da Aspercom, faz um mês, e quando ele falou, aquele Juliano falou dessa teoria, eu digo, nossa, né, te love, né? Pra mim, apaixonada por comunicação não violenta. E aí, só fazendo um resumo, o que é o patos ali, né? O ethos é com quem a gente está falando ali, e o patos seria com a emoção. É quando eu alcanço as emoções das pessoas. E aí, se conecta muito com outros estudos que eu já fiz, por exemplo, storytelling. Quem já estudou aqui storytelling, eu fiz formação com o Johnny Galvão, né, com Robert McKee, um dos maiores roteiristas, então eu trago muito também a questão do ordenamento de ideias. Então, assim, quem estudou storytelling sabe que tu gera nas pessoas duas coisas, uma emoção positiva e uma emoção negativa. Tipo, o Vico aqui, a Noelle, que são empreendedores, tu não quer gerar uma emoção neutra, a pessoa fica, não sei se eu vou, se eu aposto aqui, né, se esse conhecimento, não, tu quer gerar uma emoção positiva. Então, quando a gente traz essa questão assim, quando que eu deixo de ser girafa e vou ser chacal, isso pode acontecer o tempo todo, Vico, mas o que a provocação é, eu estou no meu estado consciente? Eu tenho consciência que esse meu comportamento, ele está atendendo só as minhas necessidades?
Ele está deixando de cuidar de alguma coisa. Por isso que é tão difícil tu continuar numa jornada de comunicação não violenta, porque ela se alimenta de vivência. Ela se alimenta da experiência diária, então tu tem que estar o tempo todo, e isso é um desafio até para mim. Às vezes o Valentim tá aqui, eu tô na conferência de manhã, e eu no papel de agilista eu tenho que falar o tempo todo, eu tenho que facilitar, então normalmente o meu microfone é o que mais fica aberto, e aí o guri vem e começa a pular aqui em cima da cama, ou que nem já aconteceu semana passada, 5 horas da tarde quero massa com ovo, 5 horas da tarde. Vai eu e o Alê, e depois o Alê até mandou, digo, desde eu vou mandar um X pra criança. Isso mesmo, da comida. Vi que não era assim, e né, botei no mundo, digo, filha, mãe já te atende, pode ser, e ele berrando aqui do meu lado, né? Mas qual era a necessidade dele que não estava sendo atendida? De alimentação de um prato específico. Qual era a minha necessidade que eu queria cuidar naquele momento? De atenção, de concentração, de focar. Então, quando tu tem essa consciência, a tua relação no campo pessoal, ela melhora muito. Quem aqui com seu pai, muitas vezes, tipo, tá sempre com essa cara, às vezes a pessoa chegou cansada, né? Tu chegou em casa, e aí o companheiro fala assim, oi, tudo bem? Daí tu meio que, oi, tudo bem? Mas o que houve? Já chegou de mau humor? Passo o dia inteiro na rua e quando chega em casa... Mas eu tô me vendo? Mas não acontece isso, capaz. E aí, tipo assim, mas você já chegou de mau humor? Tipo, não, tá... Tu nunca me entende, né? Tipo, E aí, mas o que acontece? O que tem por trás dessa fala? Será que se eu chegasse assim pro meu companheiro e dissesse, olha, eu cheguei, eu tô cansada, eu queria cuidar um pouquinho mais de... um momento de conexão para mim, um momento de lazer comigo, será que tu consegue cuidar do Valentim para me poder ter esse momento? Só que isso é difícil porque exige muito o quê? Diálogo. E nós não estamos acostumados a dialogar. Nós estamos acostumadas, né? Então, aqui em casa a gente fez um Kanban de necessidades. Então, muitas vezes eu coloco ali, por exemplo, a necessidade de sair, porque o meu esposo, ele é bem meu oposto, ele é bem reservado, é bem tímido. O mundo dele aqui, que nem eu digo, tem uma casa, a parte dentro de casa, que é uma sala de jogos aqui que a gente tem, né? Ele é colecionador da Nintendo. Então, eu digo assim que se botar um frigobar ali, um colchão, ele tem uma casa à parte dele. Eu entendo ele. Não sei como é que é. Então, assim, às vezes eu coloco ali a necessidade de lazer, e daí ele tá, então tá. Hoje pela manhã aconteceu isso comigo, assim. Faz muito tempo que eu tava querendo andar de bicicleta. Olha que eu tava querendo andar de bicicleta. Eu tenho uma pergunta. É uma necessidade, né, de lazer, Exato, quanto de conexão, de foco, né, muito importante, mas isso que tu falaste veio muito a calhar, porque hoje pela manhã foi exatamente isso. Nós temos algumas divergências musicais, assim, mas bem específicas, sabe? Bem específicas. E eu gosto de colocar música alta, e eu canto muito bem, sabe? Com essa minha voz linda, maravilhosa. Dá pra perceber, né? Claro. E daí eu peguei, nós estamos em Santa Terezinha, uma praia de Imbé, assim, interior de Imbé, vamos dizer assim. E daí eu peguei a bici e fui. E eu cantava muito alto, muito alto. E daí eu cheguei em casa e falei, Ricardo, eu tô muito feliz, porque eu posso cantar alto, sem incomodar. Assim, não tem ninguém na praia aqui, não é como as praias badaladas, realmente. Sim, é reservado. É reservado, né? Eu posso cantar, ir cantando e voltar cantando. Eu tô com meu fone mesmo, se alguém prestar atenção, eu não tô nem aí, mas eu não te incomodo nas tuas reuniões, enfim, existe um mundo, não é? Mas é ótimo isso. E eu falei, nossa, fez muita diferença. Não é o fato de não querer estar junto, mas tu saber que o teu momento é tu, né? Exato, é uma conexão contigo mesmo, né? Ou seja, é o teu diálogo interior e muitas vezes... E a gente perde, né? Perde no campo dos relacionamentos. Eu faço também alguns círculos empáticos para casais e aí eu pergunto, olha, o que tá vivo em ti que tu sente falta? E às vezes de tudo. Eu digo, mas como assim? Mas tu não deixou de ser tu não deixou de ser tu, né? Então, às vezes, meu esposo coloca ali, mas no dele é sempre uma necessidade única. Games. Mas eu acolho essa... Quem é que tem mais post-it nesse Kanban aí, Deise? Ele, porque ele é o Valentim, eu nem acho que eu até deletei o Kanban do Valentim, sabe? Acho que virou um fluxo de trabalho. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai meio que se acolhendo, né? Consciente. Então a gente deixa de julgar, por exemplo.
Eu tenho uma pergunta bem importante, voltando algumas casinhas ali, no quanto tu falou do foco, assim, da atenção, né? Uhum, Estar presente. Tu sabe que é perfeito. uma das coisas, como psicóloga, que mais ela sempre bate na minha vida, assim, porque muitas vezes eu tô respondendo o WhatsApp, Sim, respondendo o chat, respondendo, e daí eu sei que daqui a meia hora eu vou ter que fazer 3 coisas juntos, eu estou olhando aqui a minha querida Poli que tá latindo, porque ela tava sim, dormindo. tá. Tem Enfim, alguma coisa sim, incomodando. exato, exato. E às vezes a gente não está presente. E muitas vezes eu só me dou conta nisso quando eu tenho que responder algo muito além, que já aconteceu. A gente tem um caso no Coffee antigo muito engraçado, que Kleber havia me delegado um job simples, muito simples, porém eu tava amarrando. Quando veio, eu fui, né, exato. E daí eu vou pegar para fazer, eu preciso fazer isso. Quando eu fui abrir meus arquivos, já estava lá feito. Eu já havia feito, Daisy. Eu Só estava que, tão no piloto automático, na comunicação exato. alienante. E, Noelle, tu falaste algo que fica muito vivo, que é a questão do diálogo interno. Nós temos uma facilidade muito grande de oferecer empatia, simpatia, mas a gente não tem essa mesma capacidade de se oferecer autocuidado. Então, como é que é o meu diálogo comigo quando nós planejamos alguma coisa, ouvir com a Noelle? Como é que é o diálogo de vocês? Vocês se punem, vocês se depreciam, vocês ficam bravos, vocês ficam explosivos, vocês já não querem mais dar continuidade? Ou pior do que isso, vocês terceirizam para alguém que divide com vocês uma vida? Ai, nem vem, porque agora eu não tô bem, tá? Já deu tudo errado, já não me vem com esse, já não me traz mais um problema. Como é que é para o Vico dar um sorrisinho? Vai lá. Não, O Vico... vamos lá, a relação, pelo menos do Coffee and é super tranquila. Às vezes a gente sai dá Umas faísquinhas igual. umas faíscas, mas É no o outro dia de manhã, máximo. bem cedinho, já tá tudo bem de novo. É bom dia, meus lindos, bom dia, vida. Pior é É que a é o maturidade, escape. né? Exato. E é o É a escape. maturidade também. Eu acho que às vezes é o sair de, no meu caso, várias empresas que tu tem todos esses dedos, e daí eu acho que meio que o Vico falou ali de querer, né? É só a Uhum. verdade. E às vezes, assim, não é nem o fato de tu querer ser, ou tu ter medo de ser grosso ou algo. Não, é só a tua verdade que não vai machucar. Cara, não é contra ti. É só algo que eu preciso, né, resolver, é algo que eu preciso dar continuidade. Não é a pessoa. E muitas vezes eu tenho isso também, né? Isso. E acontece com a gente, né? Tu acha que o problema é contigo, mas não é contigo. A pessoa só tá E aí vem demandando. os fantasmas mentais, mas aí isso, Noelle e Vico, exige um estado de despertar. É quando eu desperto para minha autenticidade. É quando eu começo a enxergar as necessidades. Olha, então eu começo a ser eu digo, olha, agora nós somos agentes investigativos do cuidado de fala. O que está por trás dessa fala? Quando essa pessoa traz essa fala violenta, essa fala ríspida, e normalmente tu diminui o tom de voz, normalmente tu tenta checar, acontece duas coisas. Consegue acolher ela, ou ela quer te dar um soco na cara, que nem já aconteceu comigo. Para que essa vozinha que eu tô com pressa, daí a pessoa, é porque ela não tá acostumada. É. Ela não E, tá acostumada, irrita. e também Claro, com isso fica vem calma, né? começar a entender o momento de quem tu tá lidando, né, Deise? Um exemplo. Exatamente, a Eu vou lá, vou vivência, conversar e eu falei, opa, hoje a Nô não tá bem. Deixa ela, sabe? Deixa ela. se reservar, se Tá tudo conectar com ela certo. É isso mesmo. aí. Eu acho que aí começa a entender. Mas, Daisy, já partindo pro final, eu queria. Sim. Uhum. Passou muito rápido o tempo. Passa muito rápido, que é Foi muito uma, gostoso de falar de CNV. foi uma aula. Queria deixar aqui o convite para quando quiser voltar. As portas aqui estão Ah, sempre abertas para ótimo. a gente falar. Então fica aqui o meu As agradecimento. portas estão sempre abertas e é só a gente ajeitar a agenda. É verdade. Bem lembrado. É isso aí. Então Mas pode foi demorar um perfeito. pouquinho pra gente conseguir se encontrar de novo, tá? Sim, pode ser que seja só em 2000 Exato. 21, mas assim, ó, eu tenho uma pauta aqui absurda que eu sempre anoto tudo que eu quero conversar. E sabe quando tu vai te encantando e o teu olho vai brilhando, assim, e daí tu só coloca a pauta pro lado, assim. Porque não Sim, porque a CNV, ela vai se construindo assim, dessa Exato. jornada. Por isso que muitas vezes, antes de ter esse momento de pandemia, todas as
nossas jornadas de CNV eram vivenciais, né? Eu fiz uma jornada em Minas Gerais, lá na Gaia. Então, assim, aquele momento de se conectar com a natureza, sabe? De realmente tu estar naquele momento presente. E isso é um exercício. Então, às vezes as pessoas falam, mas empatia, eu não sou simpática. Não, na verdade, o nosso cérebro, ele tem um funcionamento de neuroplasticidade, ou seja, né, ele pode reaprender, ele pode se ressignificar de acordo com os estímulos. Então, se eu escolher agora usar uma fala que vai cuidar das relações, isso vira um hábito. E chega um ponto que a tua fala vai ficando nesse comportamento e isso não te descaracteriza. Tu continua sendo o Vinícius, a Deise, a Noelle e a gente continua sempre nessa luta. Eu fico muito honrada, grata também. Eu acho que eu encerro aqui. Agora vamos falar aqui. O pessoal que assiste nosso canal, hoje nós temos muitos inscritos no canal. Nossas redes sociais são muito fortes. Né? O Jabá, nossa, que é mais forte que quase 90% das empresas de TI do Rio Grande do Sul. Que bacana. Olha, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, a gente vai botar aqui onde é que te encontra, onde é que... E todos os vídeos também, a gente pode colocar as referências? Pode colocar, pode, se vocês precisarem também, né? Hoje eu tenho uma parceria com a Empower Mind, né? Hoje eu tenho a parceria com a Balissa, com o Vinícius Nakamura, com a DNA. O mais fácil para entrar em contato contigo, a gente vai colocar aqui no vídeo. Me acham no LinkedIn, me acham também. Não tem como, né? Onde vocês olharem vai ter uma girafa minha. É verdade. E certo que alguma live de alguma coisa... vai ter uma jornada, pessoal, e foi muito gratificante. E eu encerro com uma frase de Rumi, né? Que diz que para além das ideias de certo e errado, existe um campo e eu vou me encontrar lá com você, né? Para sempre nos revisitar, sempre nos dar a possibilidade de a gente retomar esse nosso estado de consciência, esse nosso estado de compassividade, para a gente florescer aí uma humanidade que enxerga o humano. Tá certo, Deise. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fique à vontade para mim sempre. Vamos que vamos. Tá bom. E Vini, né? O Vini até amanhã, né, Vini? Até daqui a pouco. Às 10 nós temos compromisso. Exato. Até mais, então, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até mais.